Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja convosco, que a paz esteja na tua casa, no teu lar, na tua família. Que Deus te abençoe, que é o pastor Rodrigo Basílio, mais uma vez, gravando essa mensagem, compartilhando com os nossos irmãos da igreja cristã Primeiro Amor, bem como com os nossos amigos das redes sociais, do Facebook, Instagram, do nosso canal no YouTube. Eu peço que você pegue a palavra de Deus aí, por favor. Eu quero fazer a leitura de um texto que está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, e nós vamos ler os versículos de número 10 e 11, que está escrito assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. Espírito de enfermidade, um período de 18 anos. Essa mulher andava encurvada, ela tinha uma deficiência na sua coluna, e olha o detalhe, de modo algum podia endireitar-se. Ou seja, não havia o que pudesse ser feito na perspectiva humana que desse jeito naquela situação. Mas aí Jesus chegou. E o que o homem não pode endireitar, Jesus endireita. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez, rendemos-lhes graças, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. E queremos que o Senhor preparou este momento, Pai, para ouvirmos a tua palavra, para aprendermos mais de ti. E como de costume eu te peço, Senhor, toma o lugar que te pertence, que o teu Espírito Santo fale ao coração de todos os nossos ouvintes, sejam os nossos irmãos da igreja, ou qualquer uma das pessoas que nos ouvem através das redes sociais, que o teu Espírito Santo cumpra o teu propósito, Pai, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Meus irmãos, Lucas, além de ser um historiador, ele era médico. Em Colossenses 4,14, diz: saudai a Lucas, o médico amado. Então Lucas conhecia muito bem o corpo humano e as suas deficiências. Quando Lucas ele se converte através do testemunho de Paulo, das pregações do apóstolo Paulo, o Lucas, por ser historiador, ele então sai entrevistando as pessoas com a intenção de colher informações e registrar as principais obras de Jesus Cristo, os sinais que ele operou. E entre os tantos milagres que o Lucas registra, está este fato, onde Lucas faz questão de deixar bem claro, por ser médico, que essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Ou seja, aquela enfermidade tinha origem no mundo espiritual. Havia um espírito trabalhando para que aquela enfermidade persistisse. E quando você lê, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, o texto diz que Satanás, ele saiu da presença de Deus e feriu a Jó, uma chaga maligna dos pés à cabeça. Ou seja, de repente Jó adoece. E a doença de Jó não foi consequência da má alimentação, não foi causado por uma mudança de tempo, ou algo que lhe fez mal, que ele comeu. Não. A doença de Jó foi o próprio Satanás que colocou. E quando você olha para a Escritura Sagrada, você percebe que há várias ocasiões onde pessoas sofreram, pessoas foram oprimidas, adoeceram, tiveram deficiências por consequência da ação do maligno.
Eu quero mostrar para você dois exemplos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo de número 9. Versículo de número 32, está escrito assim. Mateus, capítulo 9, versículo 32. Está escrito assim. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Ou seja, ele não falava. Mas Mateus faz questão de dizer que havia um demônio atuando ali. Ele era mudo e endemoniado. Aí veja o versículo 33. E expulso o demônio, falou o mudo. Ou seja, quando Jesus repreendeu a ação daquele espírito, aquele que era mudo, imediatamente começou a falar. Porque a origem daquela deficiência era a atuação de demônios. Capítulo 12 de Mateus, versículo de número 22, está escrito assim. Mateus 12, 22 diz assim. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. O endemoniado cego e mudo. Entenda, trouxeram um homem. E esse cara não enxergava e não falava. Ele não tinha miopia, astigmatismo, catarata ou qualquer outra enfermidade nos olhos. O fato dele não enxergar e não falar era também a atuação de um espírito imundo. Observe. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então, quando Jesus repreende o mal que colocava este homem, né, na condição de cego e mudo, quando aqueles espíritos perdem o seu poder de atuação, quando Jesus libera a sua palavra e os expulsa, os repreende, então o cego passa a enxergar e mudo ele passa a falar. E eu dei dois exemplos aqui para vocês, mas essa palavra tem tantos outros. Quando você lê Mateus capítulo 15, Mateus narra o fato onde uma mulher cananeia, ela parte das partes de Tiro e de Sidom, clamando a Jesus, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, um pai de um menino clamando com lágrimas, pede socorro para Jesus, porque o seu filho era atormentado por espíritos imundos, que por hora queria jogar o menino contra o fogo, às vezes contra a água, e que o pai sofria com aquele menino. O texto que nós iniciamos a mensagem, o Lucas ele conta a história onde uma mulher, há 18 anos, Satanás mantinha presa. Era um cárcere espiritual. Era uma mulher que há 18 anos ela andava encurvada e, como o texto indica, não havia nada que pudesse ser feito para que aquela mulher pudesse ter a sua saúde em perfeito estado. A fisioterapia da época não resolveria. O tratamento médico também não teria bons resultados. E o interessante é que ela era oprimida. Uma mulher que há 18 anos havia um governo espiritual sobre a vida dela que a mantinha sempre olhando para baixo, sempre encurvada, sempre olhando para baixo. Imagine, 18 anos é bastante tempo, não é? 18 anos sofrendo com humilhações, pessoas zombando. Qualquer doente naquela época sofria de um preconceito social. Então, durante 18 anos, aquela mulher vivia oprimida. Você sabe o que é opressão, segundo o dicionário?
é exercer um domínio cruel e injusto, sobrecarregar, pressionar, atormentar. E quando a pessoa é pressionada, quando a pessoa é oprimida, quando há um poder sobrenatural que a joga para baixo, um domínio cruel sobre a sua vida, muitos acabam entrando em depressão. Esse mal-estar psicológico, emocional, sabe o que como o dicionário define a depressão? O estado mental caracterizado pela persistência de sintomas como apatia, desânimo, melancolia, cansaço e ansiedade. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque o diabo, ele é especialista em oprimir pessoas, em colocar pessoas para baixo, em tornar o homem numa condição de vida como se ele estivesse carregando um fardo pesado, como se a vida fosse um desgosto. A pessoa, por exemplo, que não consegue vencer os vícios, por mais que ela não queira, por mais que ela saiba que aquele cigarrinho, aquela droga, aquela bebida, aquele relacionamento ilícito, por mais que ela entenda que aquilo pode lhe trazer uma alegria, uma realização, um alívio momentâneo, a consequência disso tudo é uma opressão. É como se ela carregasse um fardo que ela não tivesse condição de suportar. E o que gera esse cansaço mental, psicológico? O que gera essa opressão? Meus irmãos, o pecado. Entenda, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que o pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele corta a ligação entre o homem e Deus. E o diabo, ele trabalha para que o homem caia em tentação, para que o homem não resista aos seus desejos, para que o homem se torne escravo das suas paixões, dos seus desejos, para que o homem viva oprimido, não conseguindo sair, se livrar daquela paixão ardente, daquelas companhias, daquelas práticas. A pessoa pode sair, passar a noite inteira bebendo, fumando, dançando, pensando que é feliz, mas e quando acorda no dia seguinte? Um vazio, um desgosto, como se estivesse carregando um fardo que não pode carregar. O pecado é assim. Olha o que o salmista do Salmo de número 38, ele escreve. Salmo de número 38, o versículo de número 1, presta atenção nisso. Esse salmo é de alguém que está oprimido. Esse salmo é de alguém que está encurvado. Esse salmo é um salmo de alguém que se tornou escravo das suas iniquidades, das suas deficiências. Escuta isso. Por maior que seja a sua religião, por maior que seja a sua fé, por maior que seja a sua crença, o pecado ele te escraviza. Se a pessoa vive na prática da iniquidade, o relacionamento dela com o Senhor está rompido. O Salmo 66, versículo 18, está escrito assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E esse peso, esse fardo pesado, essa difícil vida é o resultado de uma vida sem Deus. Por mais religioso que a pessoa seja. Olha o Salmo 38, verso 1, diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira. O que provoca a ira de Deus? A iniquidade, o pecado do homem. Nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisas sã na minha carne. Ó, a minha natureza, a minha carne não é saudável, não é sã. Ela está
possuída pelo pecado. Aí veja, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Ou seja, Senhor, o pecado deturpa a minha natureza. Não há coisa sã em mim, versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Ó, como carga pesada são demais para as minhas forças. Ou seja, o pecado é como uma carga tão pesada, que eu fico encurvado de não poder carregar. Olha que coisa terrível. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Ou seja, o pecado é mais forte que eu. A minha carne é mais forte que o meu espírito. A minha carne, os desejos da minha carne prevalecem sobre as necessidades do meu espírito. São como uma carga pesada, são muito para as minhas forças. Versículo 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Agora olha o 6. Estou encurvado, enfadado, cansado. Eu não consigo mais ficar de pé. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Então, queixas de alguém que tropeçou, que falhou, que errou e que agora vê no seu bem-estar emocional, físico, espiritual, a consequência do seu pecado. Eu ando lamentando todo dia, eu estou abatido, eu estou fraco. Eu queria parar de beber, mas eu não consigo. Eu queria parar de fumar, mas eu não consigo. Eu queria abandonar essas amizades, abandonar essas práticas. Eu tento sair desse relacionamento ilícito, mas eu não consigo. Porque eu estou encurvado, eu ando fraco, lamentando todo dia. Essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência do pecado. E o pecado ele dá origem ao sofrimento. Está aqui. O Salmo 38 é de alguém que está arrependido e com dor das suas más obras, que perdeu as suas forças, que anda se lamentando todo dia, que assume as suas fraquezas e, como o verso 6 diz, estou encurvado. O Salmo de número 44, eu quero que você vá comigo até lá. Salmo de número 44 é um salmo de alguém que também está oprimido, de alguém que está vivendo um período de aflição, de angústia, e que no meio da sua dor, da sua aflição, no meio da sua ansiedade, da sua opressão, questiona o agir de Deus. Quantas vezes você, no momento de dor, de perda, de tristeza, de angústia, quando as notícias ruins chegaram, quando as oportunidades foram perdidas, quando algo ruim aconteceu, quantas vezes você não questionou o agir de Deus? Olha o Salmo 44, versículo 23, está escrito assim: desperta, porque dormes, Senhor, acorda, não nos rejeite para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Senhor, o Senhor não percebe o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia? Desperta, Senhor, faça alguma coisa por nós. Aí olha o 25. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Ou seja, não conseguimos sequer andar direito. Perdemos a firmeza nos nossos pés, andamos curvados, olhando para o chão. Tamanho é o nosso desespero, tamanho a nossa angústia. E aliás, minha gente, um período como esse que nós estamos vivendo, boa parte das pessoas estão curvadas. E quem dera se estivessem curvadas orando, mas não. Estão curvadas pela opressão, pelo desgosto, pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza do amanhã. Muitos pelos próprios pecados, pela imaginação dos pensamentos que é somente má, por viver uma vida distante de Deus, entregue aos vícios, às suas próprias paixões, aos relacionamentos ilícitos e tantos outros males. E eu queria que você entendesse
que o Lucas ele está narrando a história de uma mulher que estava na sinagoga, mas que há 18 anos era presa, há 18 anos era cativa. Aquele sábado era mais um de tantos outros sábados que ela foi com todas as suas deficiências à sinagoga, buscar a Deus, ouvir os ensinos dos rabinos, mas aquele sábado foi um sábado especial para ela. Aquele dia, aquele sábado, não era um pregador qualquer que estava ali. Aquele dia, quem iria lecionar, quem iria ensinar, era o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, aquele que pode endireitar o que homem nenhum pode endireitar, aquele que tem saída para aquele que não tem saída, aquele que é a força do fraco, aquele que levanta o caído, aquele que perdoa o pecador arrependido. Eu quero mostrar para você, volte lá para Lucas capítulo de número 13, como Jesus vai mudar a história daquela mulher. Evangelho segundo Lucas capítulo 13. O que eu preciso te mostrar? Durante 3 anos e meio de ministério terreno, Jesus operou muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ele limpou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele fez o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar perfeitamente. Mas é comum você observar na Escritura Jesus fazendo algo precioso e que muitas vezes nós desprezamos antes dele curar. Normalmente, antes de Jesus curar, ele ensinava. Ensinar é transmitir conhecimento. Tão importante do que uma cura, tão importante do que uma libertação, tão importante quanto o milagre que Jesus fazia, era que as pessoas tivessem consciência através do que ele ensinava, o que é o reino de Deus. Se observar em Lucas 13:10, está escrito assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Ele tinha prazer de ensinar. Deixe isso entrar no seu coração. É importante para você conhecer a palavra. É importante para você ter um entendimento aberto. Jesus fazia isso. Ensinava no templo, ensinava na sinagoga, ensinava nos montes, ensinava nas casas. Você quer ver? Volta aqui para o capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesus está em Nazaré. Ele vai num dia de sábado como era seu costume. Aquele foi um dia especial, porque ele pega a escritura, aqui no capítulo de número 4, em versículo 15, está escrito assim: e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Ele ensinava, ele ensinava, ele ensinava. Quando Jesus ensina em Nazaré, os nazarenos não receberam bem aquela palavra de que ele era o Messias, de que a Escritura havia se cumprido diante dos ouvidos deles. Então Jesus vai para Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, ele vai libertar um homem que era endemoniado. Mas antes disso, olha o que acontece. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então Jesus fazia questão de ensinar. Agora entenda por quê. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o texto sagrado diz: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aonde há falta de conhecimento, o povo vive em estado de ignorância. Presta atenção nisso. O conhecimento, ele abre o nosso entendimento. O conhecimento liberta. Jesus diz em João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 20, está escrito assim: se depois de terem escapado das corrupções do mundo,
pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos neles e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhe foi dado. Ou seja, o conhecimento da verdade nos faz escapar das corrupções do mundo. Jesus diz em João 17:17, quando orava: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo diz em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade. Então entenda, se você é um cristão, uma cristã, um homem, uma mulher de Deus que está cativo, é viciado, tem dificuldade de abandonar práticas ilícitas, invista o seu tempo buscando conhecer Deus e a revelação que Ele dá de Jesus Cristo na sua palavra. É a palavra de Deus que liberta. Quando você conhece a palavra e você coloca a palavra em prática, não há demônio que possa te manter cativo. Nós criamos o hábito de buscar a libertação com base na oração dos outros. Nós nos apegamos em orações que são estimuladas com frases de efeito: te repreendo, sai, em nome de Jesus, sai. Mas o conhecimento da palavra liberta, por isso que Jesus ensinava. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos de conhecer o Senhor. Provérbios 19:8 diz: a alma ficar sem conhecimento não é bom. Talvez Deus colocou você aí para dizer: você tem 30 anos dentro de uma igreja, você tem 10 anos servindo a Deus, você está há anos dentro da igreja, mas você não conhece um versículo, um texto, você não consegue falar de Jesus para ninguém. Talvez o seu cativeiro seja isso. Por isso que Jesus primeiro ensinava, mostrava verdades, compartilhava a mensagem do reino, e é o que vai fazer aqui. É o que ele vai fazer aqui. Ele ensina num dia de sábado. Não adianta o pastor, o obreiro, o irmão da igreja orar por você se você não tiver disposição de conhecer a verdade e ser liberto por ela. A minha oração, ela até pode repreender o mal e mandar embora. Se você não conhecer a verdade e colocar em prática o mesmo mal que saiu de você, ele volta. Porque Jesus diz em Lucas 11:24 que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos procurando repouso e diz: voltarei à minha casa de onde saí. E voltando ele encontra varrida e adornada e entra, levando consigo 7 espíritos piores do que ele. Invista o seu tempo em conhecer a Deus, em estudar a Escritura e aprender mais, não para você ser um teólogo, um expert em teologia, mas para você poder compartilhar a sabedoria que Deus vai te dar, a graça que Deus te deu. Como é que essa mulher vai ser liberta? O que acontece naquele sábado? Primeiro, Jesus ensina. Jesus mostra a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, voltando aqui para Lucas 13, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia, de modo algum, endireitar-se. Não havia nada que pudesse mudar o cenário. Nada que pudesse aliviar aquela carga. Nada que pudesse transformar a vida daquela mulher. Nada que pudesse endireitar o que era torto. Talvez você está ouvindo essa mensagem, os teus pais dizem para você: moleque, você não tem jeito. Talvez você ouviu as suas vizinhas dizendo: ih, essa menina aí não tem jeito não. Isso aí sempre deu trabalho para os pais, sempre foi a vergonha da família. As pessoas dizem: ah, isso aí é vagabundo, não quer saber de trabalho não. Começou a fumar desde cedo, vive nas ruas aí. Meu irmão, Deus pode endireitar a tua vida. Jesus pode tirar essa carga que está sobre você. Jesus pode transformar a tua história. Jesus pode fazer aquilo que ninguém faz. Ele é Senhor, Ele é soberano. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que Ele nos comprou, mas com sangue precioso.
Talvez as pessoas olhem para você e sempre diz que para você não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Jesus tem jeito. Primeiro ele ensina. Olha que coisa linda, ele colocou você aí para te ensinar. Ele colocou aí para dizer para você, meu irmão, só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, pois nenhum nome é dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Só Jesus. Só Jesus. Então Jesus, ele está ensinando. Jesus termina de ensinar, e olha que coisa linda que vai acontecer. Ele sabia que no meio daqueles ouvintes tinha uma mulher com espírito de enfermidade há 18 anos. Então ele chama. Versículo de número 12. E vendo-a, Jesus chamou-a a si. Opa! Jesus olhou para ela. E quando Jesus viu ela naquela situação, Jesus disse, vinde a mim. Vem para cá. Se aproxima de mim. Vem para o lugar onde eu estou. E esse é o convite que Deus faz para você hoje. Vinde a mim. Você está cansado dessa vida? Está amargurado? Não aguenta mais ser taxado de vagabundo, de imoral, de indecente? Está cansado de vender o que você tem para comprar droga? Está cansado de tossir depois de acender um cigarro com a ponta do outro e não conseguir controlar esse vício? Jesus está te chamando. Está sendo dominado por essa ardente paixão ilícita, não é? Você perdeu o seu juízo, perdeu a sua decência e hoje você é escrava desse sentimento, não é? Jesus está te chamando. Ele quer tirar das suas costas esse fardo pesado. Ele quer tirar de você esse pecado que você não pode carregar. João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que Jesus disse no Evangelho segundo Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28, você está encurvado? Ó, ele diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha ele ensinando, aprendei de mim. Quando é que o jugo passa? Quando é que o fardo passa? Quando é que nós encontramos o descanso? Quando vimos a Jesus. Quando aprendemos com Ele. Aí olha o que ele diz na sequência. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Escute, eu sei que você não está com a sua coluna encurvada, mas talvez a sua alma esteja encurvada. Talvez você esteja cansado, oprimido, afadigado. Talvez você esteja ouvindo essa pregação com lágrima nos olhos, com seu pensamento a 1000 por hora, pensando, olha, esse pregador me conhece, esse pregador falou a minha vida. Não, irmãos, é o Espírito Santo. Deus não quer ver você curvado ao seu pecado. Deus não quer ver você inclinado às drogas. Deus não quer ver você inclinado aos relacionamentos ilícitos. Deus não quer ver você escravo da bebida. Por isso ele está dizendo, vinde a mim. Você está cansado, oprimido, está sobrecarregado, não aguenta mais ouvir falar de coronavírus, não aguenta mais, você não dorme. Você está com medo, você está apavorado. Jesus está te chamando. Ó, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendam de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. Você não vai encontrar descanso numa noite de balada, de festa. Você não vai encontrar descanso numa partida de baralho. Você não vai encontrar descanso numa roda de amigos. Em Jesus você pode encontrar o descanso. Em Jesus a sua alma vai encontrar o descanso. Em Jesus você vai perceber que existe a esperança de dias melhores. Então Jesus chama aquela mulher, vinde a mim. Volta lá para Lucas 13. Lucas capítulo 13. Versículo de número 12, está escrito assim, e vendo a Jesus,
chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, primeiro Jesus ensinou, depois ele chamou. E Jesus, com a sua palavra, vai dizer: olha, você está livre da sua enfermidade. Acabou tua miséria. Acabou tua vergonha. Acabou a sua humilhação. Acabou o seu desgosto. Você está livre, mulher. E o que Jesus faz? Versículo 13. E impôs as mãos sobre ela. Olha que coisa linda. Ele ensina, ele chama, ele fala e ele impõe as mãos. É o que ele faz. Primeiro nos ensina, depois ele chama: vem, filho, sai da biqueira, vem para minha casa. Sai do motel, vem para minha casa. Sai do baile, vem para minha casa. Sai do meio dessa roda de escarnecedores, vem para minha casa. E ele fala, ó, ele fala com o poder da sua palavra. Salmo 33, versículo 9. Ele mandou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se formou. Com o poder da sua palavra, a terra era sem forma vazia. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que isso era bom. Com o poder da sua palavra, Deus transformou uma terra caótica num lindo paraíso. Com o poder da palavra de Deus, ele pode restaurar a vida do homem. Ele pode transformar o caráter do homem, regenerar a alma do homem. Ele pode fazer com que o homem nasça de novo no Espírito e tenha uma vida nova. E é isso que ele quer. Ele quer tocar em você. Ele quer mudar a sua maneira de enxergar. Ele quer transformar a tua mente, transformar o teu coração. Ele quer que você nasça de novo, que você morra para essa vida, morra para este mundo e viva para Deus. Quando Jesus toca naquela mulher, a vida dela vai mudar, porque ela deixa de ser encurvada e agora a maneira dela andar muda. Por quê, pastor? Porque antes de ser tocada, ela andava encurvada. E depois, versículo 13. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Opa! Depois que ela foi ensinada, depois que ela foi chamada, depois que o Senhor falou com ela, depois que o Senhor tocou nela, agora ela já não anda mais encurvada. Agora ela anda glorificando a Deus. Não anda mais lamentando todo dia. Não anda mais reclamando da vida, da sorte, do futuro, do presente, do passado. Ela já não anda mais confessando os seus desgostos. Ela já não anda mais reclamando da vida. Por quê? Porque ela foi tocada pelo Senhor. Ele tirou aquelas palavras de lamento e colocou palavras de exaltação a Deus. Agora ela anda glorificando a Deus pelos seus feitos. Agora ela anda contando que foi liberta, que Deus é bom, que a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor quer mudar o seu jeito de andar. Está na hora de parar de ficar andando, olhando para o chão de cabeça baixa, com vergonha disso, com vergonha daquilo, desanimado por isso, desanimado por aquilo. Não, não, não. O Senhor está te chamando. Vinde os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados. Está na hora de parar de se lamentar. O Senhor quer que você ande exaltando a Deus, falando dos seus feitos, da sua majestade, de quem Ele é. Só Ele pode endireitar a tua vida. Guarda essa palavra no teu coração, meu amigo. Guarda essa palavra no seu coração, minha amiga. Jesus, Ele é o descanso que você precisa. Jesus é a esperança de dias melhores. Vamos orar? Querido Deus e Pai Santo, te louvamos mais uma vez pela Tua majestade santa, Pai. É sempre bom podermos ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra. Eu oro para que essa palavra produza resultados na vida dos nossos irmãos da Igreja Cristã Primeiro Amor, bem como na vida dos nossos amigos ouvintes das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Que essa palavra alcance, meu Deus, o coração de pecadores que precisam de arrependimento. Essa palavra liberte aqueles que estão cativos, que seja luz para aqueles que estão em trevas. Cumpra-se a Tua vontade, Pai, através da Tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Você foi tocado pelo Espírito Santo? Compartilhe essa palavra, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho. Todas as vezes em que nós colocarmos uma nova pregação, você vai ser notificado, tá bom?
Deixa Deus usar a sua vida e passe essa mensagem adiante. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus.